Eu quero trazer para nós aqui hoje uma reflexão a respeito de dois textos bastante importantes aqui das Escrituras, e é uma reflexão muito mais voltada para aqueles que são líderes, que são pastores, que são líderes religiosos, que estão encarregados de conduzir o povo de Deus e de cuidar do rebanho do Senhor. Esses dois textos, um está em Êxodo capítulo 32, na verdade três textos, o outro está em 1 Samuel capítulo 13 e o outro está em 1 Samuel capítulo 15. E a reflexão é a seguinte: em Êxodo nós vamos ver aqui no capítulo 32, o povo chegando até Arão e pedindo que Arão fizesse um bezerro de ouro, então, para eles. Moisés, ele sobe para o monte ali e ele vai, então, receber de Deus a tábua das 10 leis, dos 10 mandamentos. E então Deus fala para ele descer depressa, que o povo havia se corrompido. E quando ele desce, no capítulo 32 aqui de Êxodo, no versículo 1, vai começar dizendo assim: mas vendo o povo que Moisés demorava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram: levante, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Moisés sobe para o monte, está lá recebendo as instruções do Senhor, o povo fica impaciente e começa a trazer cobranças em cima de Arão, que tinha sido o líder que havia ficado sobre eles, como um pastor, como aquele que estaria conduzindo o povo ali. Então o que Arão faz? Arão vai ceder às pressões, ao ponto de que Deus vai mandar Moisés descer, e no verso 19 do capítulo 32 diz assim: acontecendo que chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as aos pés do monte. E tomou o bezerro que tinha feito e queimou no fogo moendo, até que se tornou em pó, e o aspergiu sobre as águas e deu a beber aos filhos. E Moisés disse a Arão: que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então disse Arão: não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o. E deram-mo e lancei-o no fogo, e saiu este bezerro. O contexto aqui é: Moisés sobe para o monte, o povo acha que ele está demorando, começa a fazer pressão em cima do seu líder ali, daquele que ficou como pastor, para que ele então inventasse novas formas de culto, criasse falsos deuses, aqui ídolos para eles e tudo mais, e Arão cedeu à pressão do povo. Quando nós vamos aqui para o texto de 1 Samuel, no capítulo 13, nós vamos ver uma situação muito, muito semelhante. Porque dentro do contexto de Israel aqui, o rei de uma nação, do rei da nação de Israel, era também o pastor daquela nação, aquele que conduzia o povo. E nós vamos ver que Saul, ele está se preparando para uma guerra contra os filisteus, aqui no capítulo 13, e Samuel havia marcado de encontrar-se com Saul, de realizar os sacrifícios ali antes da batalha, de preparar o povo ali para ir para a guerra, para a batalha. Só que o texto vai dizer para nós o quê? Que Samuel, ele demora em aparecer. Samuel, ele não chega no tempo determinado e esperado por Saul. E aí no versículo 8 do capítulo 13 diz assim: e esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Samuel falou que viria, tal, ele esperou ali. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Ou seja, quando Samuel não chega, o povo começou a ficar meio alvoroçado, a querer ir embora, se espalhar ali. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: o que você fez? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim e estava indo embora, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei, e violentei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: obraste neciamente, ou agistes neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Esses dois textos aqui, eles estão falando de dois homens que estavam sobre a nação de Israel ali, como pastores da nação de Israel, e que haviam sobre eles outros homens que eram os seus conselheiros espirituais, vamos dizer assim, que eram aqueles que eram responsáveis espiritualmente, inclusive, sobre eles, que haviam ficado como pastores ali, como conselheiros. No capítulo 15, nós vamos ver algo também bastante interessante aqui, que é a questão, justamente aqui do capítulo 15, nós vamos ver Deus dando uma ordem para Saul, e Deus falando para Saul que Saul deveria aniquilar, acabar com os amalequitas, matar o rei, não pegar despojo, destruir tudo, e Saul mais uma vez vai desobedecer ao Senhor. Mas eu quero frisar bem aqui no texto do capítulo 32 de Êxodo e no texto do capítulo 13 de 1 Samuel, porque olha só que interessante. Em Êxodo, Moisés sobe, Arão fica, o povo faz pressão sobre Arão, Arão acha que Moisés está demorando juntamente com o povo, e Arão cria uma nova forma de culto, inclusive um culto idólatra, por causa da demora de Moisés. Então o povo faz pressão sobre o líder fica com medo do povo, fica querendo não desagradar o povo, fica com medo de perder o povo ali, e ele cede às pressões do povo e desobedece a Deus, porque acha que aquele que deveria vir está demorando. Quando nós vamos para o texto de 1 Samuel, acontece exatamente a mesma coisa. O líder que estava ali encarregado do povo, ele começa a ver que o povo está fazendo pressão, o povo começa a dispersar, começa a ir embora, ele fica com medo de perder as pessoas, o povo. Ele acha que aquele que deveria vir para realizar ali o culto como Deus tinha exigido está demorando.
Então ele inventa uma nova forma de culto para não perder o povo. E ele, que era o rei e não podia realizar sacrifícios, fazer todo aquele ritual, não espera Samuel, que era o responsável por fazer aquilo, porque ele entende que Samuel não vem no tempo em que ele esperava, no tempo que ele achava que ele deveria chegar, e ele acha que Samuel está demorando. Então, por pressão do povo, e para não perder o povo ali, ele cede às pressões e ele realiza um novo culto ali, tanto que, naquele momento ali, Deus, foi um pecado tão grave que Deus tirou dele o reinado. Foi ali que Saul foi reprovado por Deus, então. E, Ralf, e qual que é a reflexão que você quer fazer com relação a isso, então? É o seguinte, nós que somos pastores hoje, nós estamos responsáveis sobre o povo, que são o rebanho de Deus, o povo de Deus, assim como nós vamos ver, Arão estava responsável sobre o povo de Israel quando Moisés sobe para o monte, e assim como Saul estava responsável sobre o povo ali, quando Samuel estava demorando a chegar ali em Gilgal ali. Então, hoje nós estamos, como pastores, responsáveis pelo rebanho de Deus, enquanto Jesus foi para o Pai e nos promete que vai voltar. Nós estamos aguardando Jesus voltar. E nós, como pastores, somos responsáveis pelo rebanho de Cristo enquanto ele não volta. Assim como Arão estava responsável sobre o povo enquanto Moisés não voltava do monte. E assim como Saul estava responsável pelo povo de Deus aqui, enquanto Samuel não chegava para realizar os sacrifícios. Do mesmo modo como Arão inventou uma nova forma de culto e idolatria para o povo, porque Moisés estava demorando. Do mesmo modo como Saul realizou um culto não aos moldes que Deus havia determinado, porque Samuel parecia que estava demorando. Nós corremos um sério risco de também começarmos a inventar novas formas de culto, tentar fazer coisas para agradar o povo, porque nós achamos que Jesus está demorando e as pessoas estão ficando impacientes. Nós temos visto que as pessoas estão cada vez mais se distanciando de Deus, perdendo a credibilidade na palavra de Deus, achando que Jesus não vai mais voltar, se tornando cada vez mais frias. E nós, pastores, muitas vezes sofremos pressões por parte das pessoas. Ah, pastor, vamos fazer isso, vamos inventar uma nova forma aqui, vamos fazer isso e outro para atrair pessoas. Pastor, se nós não fizermos a situação assim, o povo vai sair da igreja. E muitas vezes nós começamos a nos sentir pressionados e nós começamos a abrir mão das escrituras e da palavra de Deus e daquilo que Jesus determinou para nós, para cedermos aos homens, cedermos às pressões deste mundo, cedermos às pessoas ali da igreja, para fazermos aquilo que eles querem e não aquilo que é a vontade de Deus. A palavra de Deus determina para nós como deve ser o culto, como nós devemos adorar a Deus, como nós devemos buscar a presença de Deus, como nós devemos orar. A palavra de Deus determina tudo para nós, mas infelizmente nós temos visto um número enorme de pastores que têm inventado novas formas de culto para agradar as pessoas, assim como nós vamos ver Arão cedendo às pressões do povo e dando a eles idolatrias para que o povo ficasse ali. Nós vamos ver Saul cedendo às pressões do povo porque o povo estava se dispersando, o povo estava indo embora, ele ficou com medo, então ele inventa uma forma ali de culto, ele faz algo que ele não deveria fazer, que não era função dele, e nós estamos vendo exatamente isso acontecer no meio do nosso povo, no meio da nossa geração. Nós que somos pastores devemos olhar para as Escrituras e viver uma vida exatamente do modo como Deus determina, sem acharmos que Jesus está demorando, sem achar Jesus voltará no tempo determinado. E se as pessoas estão se dispersando, se as pessoas estão exigindo novas formas de culto para que elas venham para a igreja, nós não podemos ceder à pressão. O culto está determinado por Deus. O modo de pregar o evangelho está determinado nas Escrituras. Pregar o evangelho é dizer: arrependei-vos e voltai-vos para o Senhor. Arrependam-se dos seus pecados e voltem-se para Deus. Voltem-se, reconheçam Jesus como seu Senhor e Salvador. Nós não temos que inventar nova forma de pregar o evangelho e ficar criando artifícios mais fofinhos e agradáveis para trazer pessoas para a igreja. Se nós vamos estar agindo exatamente como Arão e exatamente como Saul agiu aqui, nós precisamos pregar o evangelho como a Bíblia nos diz. Jesus pregou o evangelho dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. É assim como João Batista pregou: arrependei-vos. Assim como o primeiro sermão de Pedro, ele pregou: arrependei-vos, para que o povo venha. E aqueles que são de Cristo, que são os eleitos do Senhor, virão sim. Nós não podemos ficar inventando novas formas de culto e fazendo das nossas igrejas boates para que as pessoas e os jovens venham e sejam atraídos. Nós precisamos pregar o evangelho com fidelidade e nós precisamos que o nosso culto seja aos moldes do que as Escrituras determinam para nós. Nós não podemos agir, repito, como Arão, cedendo à pressão do povo, e agir como Saul, aqui cedendo à pressão do povo, porque estavam achando que Moisés estava demorando, porque estavam achando que Samuel estava demorando. Por mais que as pessoas achem que Jesus está demorando, que as pessoas estão ficando impacientes, nós que somos pastores e estamos como líderes do rebanho de Deus, do rebanho de Cristo, não podemos ceder às pressões. Precisamos nos manter fiéis. Porque quando Jesus voltar, nós prestaremos contas a ele. Arão prestou contas a Moisés e foi terrível as consequências que aconteceram aqui. Depois você leia o capítulo 32 de Êxodo. Saul teve que prestar contas a Samuel e o reinado dele foi rejeitado por Deus. E as consequências foram terríveis para ele. Jesus está voltando. E nós que somos pastores, vamos prestar contas diante de Cristo pelo modo como nós conduzimos ao povo. E aí? Você vai ceder às pressões do povo ou vai permanecer fiel a Deus independente das circunstâncias? Ainda que as pessoas comecem a se dispersar e a sua igreja comece a ficar vazia pela sua fidelidade. É melhor que a sua igreja se esvazie pela sua fidelidade a Cristo do que você ter ela cheia de gente, mas às custas da sua infidelidade à palavra de Deus e a pressão e a ceder, e você, pelo fato de você ceder às pressões do povo. Então, permaneça fiel a Cristo e a sua palavra. Não invente novas formas de culto. Não faça o que não foi determinado a Deus por você. E aí então, quando Jesus voltar, você será encontrado fiel. E o Senhor vai te dar e acrescentar aqueles que Ele quer que sejam acrescentados ao rebanho dele para que você cuide. E você então terá paz, e você então, ao prestar contas ao Senhor,
vai ouvir da sua boca palavras de elogio, alegria e aprovação. No entanto, se você ceder às pressões do povo, para agradar ao povo em vez de agradar a Deus e obedecer a sua palavra, você será reprovado, como Arão foi e como Saul foi. Tenha cuidado.